Eu quero ler com você Atos capítulo, ou 1 Coríntios capítulo 13. Joga aqui, por favor, meninos. Eu quero falar com vocês sobre amor na real. Todo o capítulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Amém, queridos? Eu não tenho no meu coração a pretensão de fazer uma exposição detalhada desse texto. Para hoje não é esse o propósito que eu tenho no meu coração. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre algo que parece que a gente sabe, parece que a gente entende, mas eu tenho percebido quando eu leio a palavra de Deus e quando eu olho para o mundo em que nós vivemos, a nossa geração, que a gente ainda está um pouco distante de entender como é a realidade do amor, como o amor é de fato. Deixa eu falar com vocês as definições mais comuns, básicas que a gente tem de amor, tá bem? Basicamente dois lados. Por um lado, a definição mundana, natural, humana de amor. Quando a gente olha para a sabedoria desse mundo, da geração que a gente vive, queridos, a gente vai ver que o amor, ele é considerado, ele é equiparado com um sentimento. A visão que se tem de amor no mundo afora é uma visão romantizada dele, do amor. É como um sentimento gostoso, uma coisa de que quem ama é movido por aquele estado de momento, aquela coisa apaixonante, aquele impulso. A pessoa que está tocada, que está cheia de amor, ela age conforme aquilo que o coração sente, o coração dela move ela. Inclusive, um ditado que se fala aí como conselho para muitas pessoas, né? Eu já ouvi muitas vezes, teve gente que já me aconselhou nesse sentido, é quando chega uma pessoa para outra e diz: faça o que o seu coração mandar. Já ouviu esse conselho? Já recebeu esse conselho alguma vez? É assim que o mundo trata. Aquilo que o seu coração mandar, provavelmente é o certo. Provavelmente é aquilo que você deve fazer. As pessoas aconselham umas às outras. É muito comum isso. Agora, queridos, quando a gente busca a Deus, quando a gente abre a palavra de Deus, para a gente perguntar a Deus e entender de Deus, da sabedoria eterna, divina, a definição de amor, a gente vê na Bíblia ela dizer para nós que, de fato, o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Por favor, eu preciso que você guarde isso comigo.
porque é de grande importância nessa palavra. Amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. A realidade do amor, você nunca vai ver amor num lugar em que ninguém faz nada. Mas não é só isso também. E, portanto, se o amor é uma atitude, depois eu quero explorar um pouco mais isso. Se o amor, então, é uma atitude, a pessoa que ama de verdade, ela vai agir movida por uma decisão, não por um estado, não por um sentimento de momento. Ela vai tomar uma decisão por aquilo que precisa ser feito. Tanto que o texto que nós lemos de 1 Coríntios 13 faz um número enorme, tem uma lista enorme, e essa lista não se esgota. Dá para entender pela leitura do texto que essa lista poderia ser aumentada com outros tipos de comportamentos, de referências do verdadeiro amor na realidade. Algumas coisas são ligadas a ele, aparentemente, como parecendo que não tem cara de amor. Se a gente prestar atenção nestes adjetivos, nessas qualidades todas que a gente leu nesses 13 versículos, tem algumas coisas que a gente fica pensando, mas peraí, isso daqui não parece ser muito cara de amor. Queridos, é interessante a gente observar essa visão bíblica do amor, porque a gente costuma falar que o amor é uma coisa tão comum na vida de todas as pessoas. O amor, eu já ouvi algumas vezes isso, até tem música que fala isso, né? Que o amor está no ar, sabe? Basta você abrir o coração e o amor vai surgir, enfim. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente pode perceber que aquilo que é chamado de amor por aí afora, gente, muitas vezes são outras coisas que se coloca o nome de amor. Em nome de amor, se faz certas coisas que não têm nada a ver com o amor. Por exemplo, paixão. A paixão é um sentimento. A pessoa apaixonada, ou a pessoa que tem um comportamento passional. O que significa isso? É aquela pessoa que tem uma chama, um vulcão começa a ferver dentro dela, e aquilo gera uma explosão de sentimentos, e aquilo leva ela a se ligar com alguma coisa ou com alguém, e ela parte para cima. Quando a paixão explode, a razão, o ponderar, o vamos avaliar e tal, sai de cena. Porque a paixão é um vulcão. Mas, queridos, isso não é amor. Mas o mundo em que a gente vive por aí afora, essa é uma das formas de se referir ao amor, como esse vulcão, como essa explosão de sentimentos, que vira assim uma ligação tão forte, que faz a gente fazer coisas, que leva a gente a fazer coisas inimagináveis até às vezes. Mas isso não é amor, é o que a palavra de Deus diz. Outra coisa, ciúmes. Eu não estou dizendo ciúmes provocado por ofensa, ciúmes provocado por falta de respeito. Porque, inclusive, a Bíblia diz que Deus, Ele tem ciúmes, Ele sente ciúmes do seu povo, todas as vezes que a igreja vira as costas para Ele e coloca outras coisas ou outras pessoas no lugar de Deus como Ele, porque isso é ofensa, é um ciúmes que é provocado por ofensa, é um ciúmes que é provocado por falta de respeito. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando desses ciúmes como uma fraqueza do coração. Ciúmes, fruto de uma prisão, de um vício, de uma insegurança do coração, de uma pessoa que sente medo de ficar sozinha, de uma pessoa que tem um sentimento de posse por alguém. Você é meu, eu não divido você com mais ninguém. Aonde você foi, o que você está fazendo, com quem você está falando, etc. E a gente está acostumado hoje em dia, gente. Eu vejo no meio da igreja, às vezes pessoas que seguem a Cristo batendo no peito e dizem, eu sou ciumento mesmo, eu sou assim mesmo. Como que aquele antigo técnico da seleção brasileira, o Zagallo, que dizia, vai ter que me engolir. Eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. E a gente hoje está acostumado a fazer isso como uma referência à expressão do verdadeiro amor. Eu sou ciumento, eu fico monopolizando, eu fico centralizando você porque eu te amo. E não é verdade.
Isso não é um amor real. Sabe o que a gente pode concluir com essas coisas, gente? Eu poderia aqui ficar citando outras situações, mas eu quero citar outras relações mais para frente. A gente pode concluir com isso que, de fato, uma realidade. Todo mundo na face da terra deseja o amor. Quer ver só? Seja sincero, tá bem? Se você não concordar, você não precisa levantar a mão, tá bem? Quem aqui tem o desejo no seu coração de se sentir querido, amado? Amém, a maioria, ok. Os outros, Jesus vai te curar nessa noite, você que não levantou a mão. Em nome de Jesus, vai fazer um milagre na tua vida, tá bem? Eu estou meio brincando, mas falando sério também, gente, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E uma das coisas que é característica de Deus que Ele pôs em nós, sabe qual é? Ele nos criou seres sociais. O que é sermos seres sociais? Nós fomos criados para viver em relacionamento. O ser humano não foi criado para viver isolado. Então, quando uma pessoa se levanta e diz, eu não me importo mais, para mim ser amado ou não ser amado não faz diferença, eu não me importo mais. Sabe o que é isso? É um coração que já foi tão machucado. É um coração que já passou por tantas frustrações, decepções, que já está indiferente. Mas isso não é natural. Isso é consequência das pancadas que já levou na vida. Então o coração fica duro, fica resistente, fica arredio. Porque naturalmente, todo ser humano na face da terra foi criado com uma inclinação para amar e ser amado. Porque é assim que Deus nos fez. Seres para relacionamento. Então, todo mundo deseja o amor naturalmente. Porque algo aqui dentro fala a nós que o amor é bom. Lá em casa, um dos tipos de filme que a gente gosta de assistir, e tem até uma pessoa que é fã desses filmes, é comédia romântica. Sabe aqueles filmes engraçadinhos, meladinhos, que quando começa você já sabe o final dele, ele é bobinho, né? Então ele só serve para quê? Para você dar umas risadas das palhaçadas que são feitas ali no filme por amor, e para você chegar no final e ver que todos ficaram felizes para sempre e fazer, que lindo. O filme é bobo, é água com açúcar, você já sabe qual vai ser o final dele, mas não é que você se diverte de assistir? Por quê? Porque aquilo é natural, aquilo faz bem. Aquilo faz parte do que Deus colocou dentro de nós, é um apelo do nosso coração. E a gente negar isso, gente, significa afirmar as fortalezas que as trevas têm criado dentro da gente, na nossa mente, no nosso coração. E essa palavra de Deus está sendo entregue a nós para isso ser mudado nesse tempo nas nossas vidas. Pouquíssimas pessoas, de fato, conseguem provar o amor de verdade. E por isso, sentem qualquer outra coisa e chamam qualquer outra coisa, os outros, os demais, chamam qualquer outra coisa de amor. Porque para conhecer o verdadeiro amor, gente, é preciso conhecer em primeiro lugar a Deus. Por favor, diga isso comigo. Para conhecer o verdadeiro amor, eu preciso conhecer primeiro a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. O amor faz parte da essência de Deus. O amor faz parte da natureza de Deus. Esses versos aqui, queridos, eles apresentam a nós um pouco do que é o verdadeiro amor e, ao mesmo tempo, eles mostram para nós um pouco sobre quem é Deus. Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou pedir para os meninos da comunicação colocarem novamente o texto e nós vamos tentar fazer uma mudança aqui nesse texto. E todas as vezes que for falado sobre o amor, nós vamos falar sobre Deus, ok? Nós vamos fazer uma referência a Deus, tá ok? Então, olha só, vamos ler esse texto novamente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Deus, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Faz sentido, gente? Tem alguma coisa estranha fazer essa troca? Vamos continuar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver Deus, nada serei. Continua. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Deus, isso nada me adiantará. Deus é paciente e bondoso. Continua. Amém. Vamos fazer o seguinte? A gente poderia terminar, mas eu acho que já fez sentido. Você já entendeu? Porque Deus é amor. A gente precisa conhecê-lo, queridos. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 4, no versículo 8, aquele que não ama... Alguém já leu esse verso? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O próprio 1 João capítulo 4, pula uns versos para frente, no verso 15, vai dizer assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Que amor é esse, gente? Ele acabou de falar, você consegue juntar aqui a charada? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Que amor é esse, queridos? É Cristo em nós. É Cristo em mim. É Cristo em você. E ele termina no verso 16 dizendo: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Agora, é uma coisa muito interessante, os hereges, ou os com a cabeça pervertida, eles vão pegar isso daqui e vão falar: ah, então é por isso que Deus está em todos e todos estão em Deus. É tudo, na verdade, uma coisa só. Porque basta eu suspirar e dizer que eu estou sentindo amor, eu concluo que Deus está em mim. Apenas se você conhecer o verdadeiro amor. É por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer Deus, para depois falarmos de amor. Mas, queridos, sabe, em segundo lugar, eu disse que o amor é uma atitude. E quem ama vai agir, não por impulsos de sentimentos, mas por decisões. Ou eu também poderia dizer, o verdadeiro amor, a pessoa que é movida pelo verdadeiro amor, ela vai agir por convicções e não por impulsos apaixonados. Decisões, queridos, elas podem ser certas ou erradas. Verdade ou não é? Tem gente que toma decisões erradas, mete os pés pelas mãos, aí. Mas tem gente que acerta nas decisões. Mas as decisões movidas pelo verdadeiro amor, o amor de Deus, elas são sempre para aquilo que é correto. Então, uma pessoa que busca conhecer a Deus e é movida pelo amor de Deus, as suas decisões sempre vão apontar para a direção certa. Portanto, o amor, vou falar uma coisa polêmica aqui, o amor, ele é tendencioso, tá? O amor, ele já tem o seu lado escolhido. Ele sempre tem um lado inclinado para aquilo que é vivo. O amor, ele sempre está inclinado para aquilo que é eterno. O amor, ele sempre está inclinado para aquilo que é verdadeiro. Então, mentira por amor não existe. Uma pessoa que usa mentira por amor, ela não está amando de verdade. O amor, ele tem o seu lado escolhido sempre para aquilo que é correto. A gente nunca vai poder justificar que nós fizemos algo imoral,
algo errado em nome do amor, porque o verdadeiro amor, ele já escolhe o lado, faça o que é certo, custe o que custar. Ah, mas se eu fizer as coisas do jeito certo, eu vou encarar um problemão. Pague o preço, mas permaneça no amor, o Senhor é contigo. Mas se eu falar a verdade por amor, eu tenho medo, o relacionamento vai acabar se eu contar tudo o que aconteceu, se eu contar tudo o que eu fiz. Se você ama de verdade, você vai falar a verdade. Você não vai usar mentira para sustentar um relacionamento. Eu refalei aqui algumas semanas atrás, uma coisa básica para um relacionamento saudável é confiança. Uma pessoa não tem um relacionamento saudável se ela não confia. E um relacionamento que é sustentado em mentiras para proteger o relacionamento, isso vai quebrando a confiança. E uma hora vem, queridos. Uma hora vem. O próprio Cristo falou isso. Não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Uma hora a verdade vem. Então, gente, o amor, na real, ele sempre vai cobrar algo de quem ama. Ele sempre vai cobrar um preço de quem ama. Talvez um ato de sacrifício, um grande esforço. Talvez uma renúncia, um preço de uma renúncia. Se ama de verdade, abre o teu coração, fica no prejuízo para favorecer a pessoa a quem você ama. Abre mão de uma coisa que seria direito teu, para você poder abençoar a vida de alguém a quem você ama. O amor sempre vai cobrar o preço de fazer aquilo que é preciso ser feito. Um pai, uma mãe que ama, nunca vai abençoar, apoiar o seu filho sair para fazer coisas que ele sabe que vão destruir a vida dele. Se ama de verdade os seus filhos. Às vezes o problema de pais não é questão de saber o que é certo e o que é errado. É porque a paixão fala mais alto do que o amor. Uma vez, com tristeza no coração, eu conversei com pais. Eu tive uma conversa com pais que estavam desesperados porque um dos seus filhos, há muitos anos atrás, isso nem foi aqui na nossa igreja, desesperados porque um dos seus filhos estava radicalizando em querer fazer uma coisa que os pais não concordavam que o filho devia fazer. E ficou aquele cabo de guerra em casa, aquele jovem querendo fazer a vontade dele, e os pais falando, filho, isso não é certo e tal, ficou. Aí o filho começou a demonstrar sinais de que ele ia apelar, de que ele ia radicalizar. Então eu vou sair de casa. Aí ficava apontando o dedo para os pais, tentando causar um coração condenado nos pais. Presta atenção nisso, pais e mães. O filho chegava e falava, vocês não me amam, porque se vocês me amassem, vocês deixavam eu fazer aquilo que eu quero. Olha só como é que é o jogo. Do fundo dos infernos, às vezes usando a boca de filho, tá? Para gerar condenação no coração do pai. Aí foi esse cabo de guerra, puxa lá, vai daqui e tal, até que chegou uma hora que a mãe ficou desesperada. Naquela situação, a mãe ficou desesperada. Ela começou a chorar e foi conversar, se aconselhar. Eu vou perder meu filho, eu não posso perder meu filho, então eu vou deixar fazer a vontade dele. E o marido, não, mulher, tem juízo, vamos proteger o nosso filho, se a gente ama ele de verdade. Foi, acabou que deixaram. Queridos, vocês não têm noção do sofrimento que essa família teve depois. Porque aquela mãe ficava, meu filho vai sair de casa, alguma coisa vai acontecer com ele, eu não sei se eu aguento, eu acho que eu vou morrer, eu vou perder o meu filho, então eu vou deixar ele fazer a vontade dele. Tá bom. Ganhou, naquele momento, a paz dentro de casa. Ao preço do quê? De trocar o que era certo para fazer a vontade do filho, pelo suposto risco de não perder o filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para encurtar a história, eu não vou ficar aqui estendendo. Eles perderam o filho de verdade depois. Pelas consequências da vontade do filho prevalecer dentro de casa. Pais, mães, em nome de Jesus, se o amor de Deus está dentro do seu coração, nunca negocie aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo. Se você ama teu filho, se ele ameaçar, se ele quiser jogar pressão, falar que você não ama, falar esse tipo de coisa, repreenda Satanás em nome de Jesus dentro da tua casa, mas não negocie aquilo que é verdadeiro.
Às vezes você pode ganhar um alívio de momento dentro da tua vida, na tua casa. Mas a conta vem, queridos. A conta vem. Não tem como, é lei da vida. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. É lei da vida. Agir por amor sempre vai cobrar um preço. Para fazer aquilo que precisa ser feito, nem sempre o que quer ser feito. A gente olha para Deus. A palavra de Deus diz, quando Deus amou, o que Ele fez? Ele deu o Filho. Ele fez o que precisava ser feito. É lógico que eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas pense aí, quem seria o pai que daria um filho para ser preso na cadeia para socorrer a vida de alguém? É normal isso? Deus fez isso. Ele fez isso porque amou. Quem chorou foi Ele, para que nós tivéssemos a alegria e o direito de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Quando Ele amou, Ele fez o que precisava ser feito. O verdadeiro amor faz o que precisa ser feito. Ele pagou um alto preço por nos amar. Mas sabe, queridos, outra coisa que o amor sempre vai cobrar de quem ama de verdade é a integridade. Eu acho que nesse sentido você já está entendendo aqui. O amor sempre vai exigir comprometimento. Meninas, deixa eu falar uma coisa a vocês aqui, por favor, vocês meninas, mulheres solteiras aqui. Vocês que têm a expectativa talvez de ter um relacionamento. Talvez um dia chegue um engraçadinho falando manso no seu ouvido, prometendo o mundo, os céus e as estrelas. Tá? Para você. Dizendo que ele vai para a igreja, que ele vai agir certinho, que vai ser uma pessoa melhor, que vai parar de beber, que vai parar com isso, só para você prometer que vai ficar com ele. Se ele já não faz isso, ele não merece confiança. Não entrega a preciosidade da tua intimidade, do teu coração, para promessas jogadas ao vento. O amor, ele exige integridade. Não dê olhos para quem não é realidade. Promessa, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Não se vive com promessas. Uma pessoa que tem uma ação na justiça, e essa ação na justiça promete que vai dar uma indenização de R$1 milhão. Aí você vai no shopping e começa a gastar. Só que ainda não foi decidido o dia dessa indenização. Aí começa a gastar. Aí passa 6 meses e o juiz não decide liberar o dinheiro. Mas o dinheiro já está garantido, ele vai vir e vai gastando. E compra carro, e compra isso, e compra aquilo, e tal. E aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos. E está lá gastando por causa de uma promessa que o dinheiro vai vir. Vai nessa. Para ver onde você vai parar. Não é assim que se vive, queridos. A gente não vive baseado em promessas. A gente não vive baseado em expectativas. A não ser as promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Promessa de Deus vale mais que dinheiro. Vale muito mais que dinheiro. Mas nessa terra não se baseia em promessas. Não se baseia em expectativas humanas. Amor vai exigir santidade. Amor vai exigir dedicação 100%. Você que está pensando em se casar, que está aí, eu quero falar novamente sobre relacionamento. Você que está pensando em se casar, se o teu namorado, tua namorada, teu noivo, tua noiva, não está demonstrando comprometimento 100% para vocês construírem uma vida juntos, se você está com a sensação no teu coração que você está mais comprometido com esse relacionamento do que a outra pessoa, ainda está em tempo de pular do barco. Mas pastor, melhor escutar, ainda está em tempo de pular do barco. Por favor, porque o verdadeiro amor, ele exige comprometimento, ele exige dedicação. A pessoa que diz que ama, mas eu te amo, mas ela não é dedicada totalmente. Esse amor é uma furada, é papo furado. Queridos, a Bíblia é cheia de exemplos assim, que não parecem com amor na visão humana,
mas que são amor na realidade. O verdadeiro amor está nesse tipo de comportamento também. A palavra de Deus vai contar que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele deu uma repreensão dura aos irmãos daquela igreja, porque o viver deles, eles eram uma igreja movimentada, era uma igreja ativa, era uma igreja cheia de ministérios, era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja que não vivia o amor de Deus de verdade, não levava a sério o amor de Deus, e começava a deixar passar para debaixo do tapete um monte de sujeira. E o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para confrontar. Aí ele chega na segunda carta aos Coríntios e fala: meus irmãos, eu sei que as minhas palavras foram muito duras com vocês. Eu sei que a minha repreensão gerou tristeza no coração de vocês. Você já viveu alguma situação que estava lá todo mundo fazendo bagunça, fervendo, aí chega alguém sério e dá uma repreensão falando: vocês estão errados, vocês têm que parar com isso. E aí aquele climão assim. Uou. Já aconteceu isso? Você já parou para pensar que talvez essa atitude que jogou esse balde de água gelada tenha sido por amor? Porque o apóstolo Paulo falou que foi por isso. Se eu gerei essa tristeza no coração de vocês, é porque eu os amo. Eu quis gerar essa tristeza no coração de vocês, uma tristeza para arrependimento. Porque eu amo vocês, porque se eu não me importasse com vocês, eu deixava vocês virarem no chapéu velho, como vocês estavam fazendo. Olha outra situação. Aliás, essa atitude de Paulo, queridos, foi por amor ou não foi por amor? É fraquinho. Assim. Deixa eu dar um outro exemplo a vocês. O apóstolo Pedro, livro de Atos, capítulo 8. Ele estava na região de Filipos e de Cesareia. E aí o Espírito Santo usando Pedro e outros cristãos ali poderosamente para um mover de Deus tremendo naquela região. Tanto que no meio de um monte de gente que se converteu a Cristo naquela região, um deles era conhecido como Simão o Mago, ou em outras Bíblias fala Simão o Mágico. Imagina, o mágico da cidade se converter a Jesus Cristo. O escândalo que não deve ter sido, tá? Aí beleza, Atos vai dizendo, né? Lucas em Atos vai dizendo que Deus estava usando poderosamente Pedro ali naquela região, pessoas oprimidas por demônios eram libertas das trevas, enfermos sendo curados, palavra de Deus sendo ministrada poderosamente nos corações das pessoas, vidas transformadas, glória a Deus, aleluia. E aí Simão, o ex-mágico, agora o ex-mágico, ele fica encantado com aquilo. E ele era acostumado com essas coisas, ele curtia estas coisas já. Aí ele chega para Pedro, puxa assim na roupa de Pedro e fala: Pedro, apóstolo Pedro, com todo respeito, nas minhas palavras, né? Quanto que você cobra para você me dar esse poder que você está usando aí? Para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Dá um valor aí. Eu te pago e você compartilha comigo esse poder. Aí a palavra de Deus diz que Pedro, cheio de amorzinho no coração, ele vira para Simão, o mágico, o ex-mágico, e fala: querido, que o seu dinheiro volte para você para destruir a sua vida. Porque você não pode comprar o dom de Deus. Pergunta: essa resposta do apóstolo foi com amor ou sem amor? Está melhorando. Já que a gente está falando em Pedro, Jesus teve uma situação com Pedro, que ele viveu com Pedro. Lá em Mateus capítulo 16, fala que Jesus estava reunido com os seus discípulos. E aí Jesus virou para os seus discípulos e fala: gente, vão se preparando porque algo radical vai acontecer. Eu, o Filho de Deus, eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou morrer, eu vou ser morto, tá? Mas fiquem tranquilos, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro, Pedroca, migão de Jesus, tal, todo atiradão do jeito que ele era, ele se levantou: epa, epa, epa,
jamais, Jesus, isso vai acontecer. Eu te amo, estou falando com as minhas palavras, tá? Eu te amo, nunca vou deixar o Senhor ser preso e morrer. O Senhor vai viver, Jesus, o Senhor vai ficar do nosso ladinho para sempre. Aí Jesus, ele vira para Pedro, quem se lembra, alguém já leu essa passagem? Ele vira para Pedro e fala o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque você só pensa nas coisas de homem e não nas coisas de Deus. Pergunta, gente, Jesus falou isso com amor ou sem amor? Amor. É claro que foi por amor. Ele não falou isso para destruir Pedro, ele falou para transformar Pedro. E Jesus fez isso outras vezes também. Teve uma vez que a multidão procurou Jesus, e junto dos religiosos, procuraram Jesus e falaram para Jesus, Jesus, que sinal o Senhor vai fazer? Por que o Senhor não multiplica comida para nós mais uma vez? O Senhor já fez milagre de multiplicar comida? Ou algum outro milagre? Se o Senhor fizer aqui agora, diante de nós, um milagre para nós, nós vamos crer em Ti. Qual foi a resposta de Jesus? Nenhum milagre vai ser feito a vocês. Vocês querem que eu faça milagres para vocês? Não vou fazer nada. Você acha que Jesus falou isso com amor ou sem amor? O único sinal que eu vou dar a vocês a partir de agora é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi para a barriga do peixe 3 dias, assim também importa que o Filho do Homem fique debaixo da terra 3 dias. Mas depois ele vença a morte. Quando Jesus chega na cidade de Jerusalém, na festa da Páscoa, já leu essa história? Já viu essa história? Já assistiu The Chosen, esse episódio? E a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão na cidade de Jerusalém virado num shopping, numa feira livre gospel, religiosa. Aí Jesus chega em Jerusalém para a Páscoa. E aí ele vê aquilo, o que deveria ser um ato de adoração a Deus, uma festividade para celebrar a libertação, a vida nova que Deus dá. Aquilo virá um mercado, uma feira livre, aquela bagunça, aquela gritaria, aquele comércio para tudo quanto é lado. Jesus, cheio de amor, faz o quê, queridos? Ele pega um chicote. Dia desse me perguntaram, mas pastor, será que Jesus usou aquele chicote? Eu não acho, eu tenho certeza que ele usou aquele chicote. E revirou aquilo. E falou, parem agora com isso, porque vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões e de salteadores. Pergunta, você acha que Jesus fez isso por amor ou foi sem amor? É claro que foi. Tanto que a palavra de Deus depois diz, porque o zelo pela tua casa me consumirá. É claro que foi por amor. Gente, a gente precisa amadurecer o nosso entendimento de amor. Amor não é que nem os coreanos fazem assim, só para você, uma risadinha, uma piscadinha assim. O amor é muito mais do que isso. Tanto que a palavra de Deus vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 12, a palavra de Deus vai dizer assim, filho meu, é Deus falando para nós, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime, palavra que já foi entregada aqui no começo desse culto, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Olha, está falando de correção e de repreensão. Às vezes a gente acha que quando leva bronca, que quando leva puxão de orelha, que quando alguém chega e diz, você está errado. Eu conheço um monte de gente que não aceita ouvir alguém falar que está errado. Ele falar que está errado. Tem gente que fica indignada quando alguém fala, olha, você tinha que mudar essa atitude sua. Alguém no trabalho que chega e fala, olha, você poderia fazer melhor esse trabalho, mas já torce o nariz, já fica beiçudo, já estraga o resto do dia.
quando deveria receber isso como bênção. Se não se importasse, não falava nada, deixava você se perder. E ele continua dizendo, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E Ele castiga a todo aquele a quem Ele tem por filho. Se Ele não nos amasse, Ele deixava a gente continuar a fazer as coisas do nosso jeito. Mas porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Hebreus capítulo 12, como eu falei. Meu querido, minha querida, por favor, no nome de Jesus, eu te aconselho nessa noite, em qualquer momento em que você fizer alguma coisa certa por amor, se alguém se levantar para te julgar, dizendo que você não ama, só porque você está sendo firme, só porque você está corrigindo alguém, só porque você não está concordando com as coisas erradas que estão sendo feitas, só porque você não está imitando aqueles engraçadinhos, rejeite essa palavra em nome de Jesus, porque ela não vem do Espírito Santo de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes Deus pode usar alguém para te corrigir. Às vezes Deus pode usar alguém para mostrar que não está sendo legal a tua atitude. Ah, mas ficou brigando comigo, falou comigo sem amor. Talvez tenha sido duro com você porque ama. Porque a gente acha que o amor é só falar o que agrada, falar doce, falar macio. O amor real, querido, gera transformação em nós. O amor real, ele gera vida, ele gera frutos. O amor real, ele vai agregar sabedoria, ele vai gerar mais assertividade na nossa vida. Assertividade não é fazer as coisas certas. Assertividade é a gente ser coerente, as nossas atitudes com aquilo que a gente diz que crê. O amor real, queridos, ele vai ser o combustível das nossas vidas, a nossa motivação, que vai nos levar à continuidade. As pessoas poderão falar, poxa, eu já não sei mais se eu vou caminhar com você, porque você age de uma maneira diferente, enfim, e por amor você não vai se abalar, porque o amor vai ser o seu combustível para continuar fazendo a diferença. O amor real, queridos, ele vai gerar transformação na nossa maturidade. O amor real, ele vai levar a gente a ter um autoconhecimento de fato quem nós somos, não quem a gente gostaria de ser. Às vezes, gente, eu percebo que parece que a gente está falando de outra pessoa quando nós falamos de nós mesmos. Parece, às vezes, que a gente esquece das nossas dificuldades, das batalhas, das tentações que a gente enfrenta. Quando a gente vai falar de nós para os outros, a gente só fala coisa boa, parece que nós somos uns santos. E isso não é real, muitas vezes. Mas o amor verdadeiro, ele vai tirar o medo de a gente reconhecer nossas limitações, reconhecer aquilo que a gente ainda está amadurecendo. Vai tirar de nós a insegurança de a gente falar, eu ainda tenho dificuldade com tal coisa. O amor verdadeiro, ele vai afirmar a nossa identidade. Ele vai produzir equilíbrio. Ele vai ajudar a gente a se enxergar como realmente somos. Ele vai ajudar a gente a ouvir. A ouvir. Como nós temos dificuldade para ouvir. Muitas vezes um chefe, um pai, um professor, um amigo, um irmão, chega para aconselhar, nem termina a frase, você já tem uma resposta ensaiada, você já tem uma desculpa, uma justificativa. Não, veja bem, não é bem assim. Ouça, com amor, ouça até o final. Avalie depois. Deixa o Espírito Santo clarear o que é fato naquilo, para gerar transformação, aceitação, não a cegueira das emoções. O amor real, ele vai gerar transformação, dirigindo as nossas vidas, queridos, para as coisas mais elevadas. Só quem tem o coração preso em paixões, que fica assistindo aqueles videozinhos na internet e fica
resmungando da sua vida. Ah, todo mundo é feliz, todo mundo pode curtir a vida, todo mundo tem, só eu que não tenho. É porque o amor de Deus ainda não está manifesto de verdade no teu coração, senão você não ficava preso com essas bobagens infantis. Eu quero encerrar essa palavra te fazendo uma pergunta, querido, querida. Que tipo de pessoa você quer ser de verdade? Que tipo de caminho você quer seguir na tua vida de verdade? Eu não estou falando o que você sente. Eu estou perguntando qual é a tua decisão. Que caminho? Porque talvez o teu coração vai querer uma coisa, mas o teu entendimento, o teu juízo guiado pelo Espírito de Deus vai mostrar, mas o certo é por aqui. Que tipo de vida que você quer ter de verdade? Alguém que vive variando de acordo com as circunstâncias, com as emoções, que parece o tempo todo num vulcão imprevisível, que precisa de aprovação dos outros o tempo todo, que precisa o tempo todo de validação dos outros. Aí, que legal isso que você está fazendo, para se sentir querido, para se sentir aceito. Que precisa sempre de alguém dando empurrões para continuar no caminho certo, porque senão você não tem combustível próprio, não tem motivação própria para fazer aquilo que é certo. Ou a tua escolha é de ser alguém com uma vida estável, firme na rocha, que não se abala, porque você está alicerçado em alguém que é mais forte do que você. Alguém que te ama de verdade. Não esse amor que dizem que tem por aí, mas alguém que te ama com amor eterno e que com fidelidade tem te atraído e falado ao teu coração até hoje. Que pessoa que você quer ser? Que vida você quer ter? Que caminho você quer seguir, querido, querida? Você pode ficar em pé, por favor? Eu quero orar com você. Eu falo a todos vocês, queridos, com muito temor diante de Deus. Porque a minha oração é para que todos nós, a começar em mim, que todos nós, a gente conheça o amor real. Não conheça só na cachola, a gente conheça em vida, na realidade. E viva por esse amor. Eu quero fazer aqui uma pergunta. É uma pergunta muito sincera. Quem aqui quer receber esse amor hoje no seu coração? Fica com a sua mão levantada aí, em nome de Jesus. Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante sua mão também, mantenha a sua mão levantada aos céus. Eu quero orar por você nesse momento. Mais uma pergunta, eu falo também aos meus irmãos aqui. Quem aqui entende que precisa urgentemente ser aperfeiçoado no amor? Precisa, neste tempo da sua vida, de um nível de revelação mais profundo do que é o verdadeiro amor. Você tem conhecido algo sobre o amor na tua caminhada com Cristo, mas hoje você está percebendo, cara, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar mais nesse amor. Ainda tem muito mais. Eu quero mais desse amor. Eu quero ter uma revelação nova desse amor. Levante sua mão também, meu irmão e minha irmã, que eu quero orar por você nesse momento. Viver aquilo que você crê. Não ser segundo aquilo que falam, mas segundo o caráter de Deus. E ficar seguro nisso, firme nisso. Alguém que não se abala, mas que permanece para sempre. Porque aquele que te sustenta é a rocha que é mais forte do que você. Pai Santo, nós sentimos o Teu amor aqui nesse lugar. Deus, obrigado, Pai. Porque se o Senhor não nos amasse, o Senhor deixava a gente viver, ó Pai, do jeito que a gente queria, meu Deus. Mas a Tua voz está ecoando aqui nessa casa. Pai, o Teu Espírito está soprando aos nossos corações. Pai, nós estamos percebendo, meu Deus, que daquilo que já imaginamos, aquilo que já conhecemos, há muito mais. O Senhor quer nos levar além. Deus, percebemos, ó Pai, que o amor nunca vai deixar a gente acomodado no mesmo lugar.
porque o amor é provocativo, o amor ele é transformador, o amor ele é impactante, o amor vai nos levar a um lugar mais elevado. E Pai, nós levantamos as nossas mãos aos céus, Pai, porque queremos, ó Deus, estas coisas mais elevadas. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo de Deus derrame uma unção poderosa de amor sobre este lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, visita estes corações. O Senhor diz na tua palavra que o amor é fruto da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai frutificando amor nestes corações, vai frutificando, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por esses que levantam as suas mãos aqui, selando nesta noite uma aliança com Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, nesta noite, creia nisso, é uma palavra dos céus para a tua vida. O teu nome está sendo escrito no livro dos filhos e das filhas de Deus. Você, a partir dessa noite, está recebendo o direito de ser chamado e feito filho de Deus, filha de Deus. E o Senhor não volta atrás no seu compromisso, na sua aliança. Em nome de Jesus, Pai Santo, nos ajude, meu Deus, a permanecer de pé. O mundo vai tentar, ó Deus, nos impulsionar, nos empurrar com paixões, ó Deus. O mundo vai tentar seduzir, ó Deus, o nosso coração. O mundo vai tentar iludir a gente com suas ideinhas, com sua falsa sabedoria, meu Pai. Oh, meu Deus, mas que a gente receba algo fresco, algo novo, uma porção nova de amor, que afirme a nossa identidade, que nos coloque nesse lugar de segurança. Eu sou amado por Deus. Eu não preciso da aprovação deste mundo. Eu sou amado por Deus. Eu não tenho medo dos ataques das trevas contra a minha vida, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a nossa oração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus.